Alô, gente, boa noite. Boa noite. Aqui é Hernani Fornari, do Rio de Janeiro, com a nossa terceira edição do Jogando Conversa Dentro, o nosso encontro de lives toda quinta-feira, cada quinta-feira com um tema, também sugerindo que vocês sugiram temas. A gente já tem uma agenda de temas até o final de dezembro, mas temas já não faltam, né? Temas para a vida. E hoje eu escolhi, na verdade eu não escolhi, foi a Gabi, a minha esposa, que sugeriu esse tema. Religião, espiritualidade, terapias conversam. Isso dá uma pano para manga, isso dá um congresso, né? E a ideia não é essa. Mas eu queria relembrar, e sempre vou falar isso aqui, porque é muito cara de aquariano, né? É a forma como eu começo os meus cursos, e que eu vou sempre começar os nossos papos. Não acreditem em nada que eu falar. Né? Aquela frase de Buda, que Buda falava, não acreditai nos livros, nas escrituras, nos mestres, vai, experimenta, se funcionar, bacana, se não funcionar, continua a tua história. Então, em momento nenhum, não, porque tem sempre um haterzinho que vem, né? Não, tá querendo ser dono da verdade, tá querendo dar soluções. Não, não tô. Eu estou querendo jogar titicas de luz no ventilador, né? Jogar material para reflexão, pegar um pouco do meu know-how, do meu background, né? São meio século estudando, praticando, aprendendo. Isso não me dá nenhum cacife de ser conclusivo ou dono da verdade, né? Eu sou meio Raul Seixas. Pode ser que amanhã desdizer tudo que eu disse hoje é improvável. Mas a vida continua, né? A gente vai aprendendo, vai mudando. Então o interesse aqui vai ser sempre abrir reflexão, né? Se você gostar, se for bom para você, né? Se a carapuça te servir, legal, show de bola, já valeu. Se você não concordar ou não te servir, ou você, enfim, valeu, bacana. O interesse é esse, né? É manter o conhecimento fervendo, cozinhando. Né? E cada um vai aproveitar isso como quiser, como puder, como souber, e bola para frente. E o tema de hoje é um tema, uau, né? Tão complexo, porque eu não tenho nenhuma intenção aqui também eu não tenho um roteiro, tá? Eu não tenho um roteiro. Então, vou fazer informação vai saindo solta, assim, né? Igual em psicanálise que a gente faz associação livre. Vamos lá, dessa forma. Religião. Eu acho que religião expressa muita coisa, né? Mas vai me ocorrendo aqui. Religião expressa muito uma característica humana que eu falei na live passada. É essa coisa do como é que você é em casa. Essa discrepância que existe entre o que eu já sei e o que eu consigo fazer. E eu acho, isso é uma questão humana nuclear, né? Essa distância, esse fosso que existe, esse abismo que existe entre o que eu já sei, conheço, acredito e aquilo que eu consigo aplicar. E eu acho que isso tem a ver, isso é filho direto, né, do fato de que, como dizia um professor meu, os pensamentos vão de avião e as emoções vão de bicicleta. Existe um descompasso interno no ser humano, né, de velocidades diferentes, sentir é corporal. E pensar é vento, é ar. Né? Pensar está ligado com consciente, inconsciente. Claro, sentir também, mas pensar tem essa velocidade do ar. Então, eu acho que a primeira coisa quando eu falo de religião, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu já fui bem mais anticlerical e vou falar por quê aqui. Por que eu sou um pouco menos anticlerical do que eu fui. Mas eu acho que a religião traz esse desafio também. Uma coisa é a teoria. Né? Eu acho que tem uma coisa antes. Quase nenhum dos caras que inspiraram as religiões fundaram religião. Jesus não fundou religião. Moisés fundou, né? Porque
Antes de Moisés só existia o povo judeu, não tinha uma religião judaica. Maomé também funda uma religião, mas Buda não funda uma religião. Então, nem todo cara que funcionou como uma referência de religião, um ícone, fundou uma religião. Então já tem esse porém. A religião é uma obra dos homens. Aí tem a teoria, né? A teoria que Jesus trouxe, que Buda trouxe, que Maomé trouxe, que Moisés trouxe. Grande parte dessas teorias foram escritas em livros pelos homens. Eu não estou descartando a possibilidade de revelação, de jeito nenhum. Eu acho que muita coisa dessas deve ter sido canalizada, inspirada, intuída e por aí vai. Mas muito deve ter sido mexido ao longo do trajeto. Pensa quanto tempo tem a Bíblia, quanto tempo tem os Vedas, quanto tempo tem o Corão, quanto tempo tem a Torá. Né? Tempo pra caramba, milhares de anos. Então a gente não tem como saber, né, o quanto as escrituras foram mexidas. Isso é uma questão também para a gente olhar. Outra coisa também em relação à religião que é importante olhar também quando a gente olha para ela, é que toda religião, é claro que eu vou estar generalizando aqui o tempo todo, porque não tem como particularizar, né? Então eu posso cometer alguns pecadinhos por causa disso. Toda religião tem um aspecto exotérico, né? Então tem a religião para o povo, que em geral é mitologia, liturgia, cerimônia, ritual, mística, né? Isso é a religião para o povo. E tem o aspecto esotérico da religião, que é o estudo do que aquilo significa, que é feito por uma elite dentro da igreja. Então, lá nos intestinos do Vaticano, os judeus na Cabalá, né? Os árabes no sufismo e tal, em outras tendências, né? Então tem uma galera que é a elite, que é a nata intelectual das igrejas, que vai estudar para entender o significado daquilo. Né? A gente vê, por exemplo, no caso da Torá judaica, Moisés, quando escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá, né, que depois chamou Velho Testamento, aquilo é tudo cifrado, tudo codificado. Quando você vê a história de Adão e Eva, né, fica muito claro que aquilo é um mito. Quando você vê a história da Gênesis, né, o começo da Gênesis, tá na cara que é um mito. Aquilo é um mito. Né? Mais na frente, nos profetas, tem o mito da queda de Lúcifer, é um mito. E esses mitos são estudados por rabinos depois dos 40 anos, era pelo menos, hoje em dia está em todos os livros de livraria, mas era estudado pelos rabinos depois dos 40 anos, que iam estudar o que aquilo quer dizer. O povo fica com o mito. E a Igreja Católica, quando foi inventar a Bíblia, pegou a Torá judaica, chamou de Velho Testamento, anexou depois com evangelhos e epístolas, tal, chamou de Novo Testamento, juntou os dois, virou Bíblia. E o que aconteceu com esse processo foi que o Velho Testamento passou a ser entendido, ensinado ao pé da letra. Então, aqueles mitos que tinham um sentido esotérico, um sentido oculto, se perderam na Igreja Católica. As pessoas passaram a acreditar literalmente que Deus fez o mundo em 7 dias, que teve Adão, a Eva feita da costela do Adão que foi feito de barro, aí comeu a erva, a maçã, não é nem maçã, a fruta da árvore, porque a serpente. Aí no mito de Lúcifer tem aquela história do querubim que fica com inveja de Deus, aí faz uma guerra com o arcanjo Miguel, perde, funda o inferno e vira Satanás. Isso tudo foi criação da igreja, né? Em função de não aceitar a interpretação e exegese que os judeus faziam e fazem daqueles mitos da Torá judaica. Então, a religião tem esse aspecto exotérico, tem um aspecto esotérico, tem um aspecto político e social, né? Que eu só via o aspecto ruim.
Porque você pega uma igreja, por exemplo, como a Igreja Católica, que está mais perto da gente. Você pega uma igreja que, durante 1000 anos, queimou mulheres porque pensavam diferente da igreja. Uma igreja que fez várias pilhagens criminosas no Oriente a título de resgatar a Terra Santa, as cruzadas. Uma igreja que foi omissa e conivente com a escravidão nas Américas e com o genocídio literal de todos os povos, quase todos, né? Os maias desapareceram, os incas também, os astecas também. Né? Os espanhóis conseguiram fazer um serviço mais completo do que os ingleses e os portugueses. O Brasil e a Austrália são os únicos lugares do mundo que têm povos originários ainda não contactados. Né? Nos Estados Unidos não tem índio nenhum vivendo em aldeia. Ou eles são donos de cassino em Las Vegas, ou eles moram em favelas, né? Em reservas, muito pobres, em geral. Ou estão aculturados. Né? Então, você pega uma igreja dessa, né? Eu acho que um alienígena, se olhasse para a história da Igreja Católica, ia achar que quem manda na Igreja Católica é Satanás, porque por tudo que a Igreja fez, né, a conivência que ela tem feito e ainda faz com a pedofilia, né? E aí você vai cobrar um católico, ele fala, não, mas a Igreja foi feita pelos homens, os homens são falhos, então não precisa de igreja. O ideal seria não precisar de religião, né? Porque eu acho que aí tem um aspecto que eu aprendi em algum livro de antropologia, eu não sei se foi com Harari, algum livro, que linkou uma coisa para mim que eu não tinha pensado nisso. Na minha cabeça, eu achava que as religiões, como instituição, era o grande limitador da evolução do homem. Por esse aspecto político, por esse aspecto de manipulação, né? Por esse aspecto de manter o homem atado no dogma, no mito, naquela coisa toda, né? Que praticamente a maioria das grandes religiões são assim. Né? Você olha o islamismo também, de uma violência absurda. Você olha para o judaísmo, hoje, né? Eu estou misturando aqui judaísmo com o povo judeu, mas, né, também não dá para desmisturar tanto. Né? Claro que eu estou generalizando, tá, gente? Já pedi desculpa pelos pecadinhos que eu possa estar cometendo aqui, mas não tem como não generalizar. Então, e aí em algum livro de antropologia, o cara falava o seguinte, foi graças às religiões e toda essa repressão que as religiões trazem, né, de moral, de Satanás, do inferno, dessa coisa toda da manipulação pelo medo, né, por essa coisa toda, talvez tenha sido isso que impediu o homem de ser mais truculento, mais guerreiro, mais genocida, mais negativamente primitivo do que ele é até hoje. Porque é impressionante essa dicotomia que a gente experimenta hoje, né? Como é que o homem pode ter avançado tanto na ciência, na tecnologia, né? Nas medicinas, essa coisa toda, na informática, né? E na eletrônica, na física quântica, e o homem está fazendo guerra, está fazendo genocídio, está jogando bomba. Né? Isso é uma loucura, né? É uma loucura incompreensível. Então isso eu fiquei um pouco menos anticlerical depois desse insight. Realmente talvez as religiões tenham cumprido esse papel. Se por um lado, para pessoas como nós, né, a elite pensante, né, intelectual, que se liga em filosofia, terapia, em espiritualidade, né, essa coisa toda, né, no sistêmico, no holístico, no transpessoal, tá? Não. Para gente, para a maior parte de nós, para mim, a ideia de religião, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Eu sou meu próprio templo. Eu não preciso de padre, de pastor, de rabino, de mulá, de guru, de ninguém intermediando para mim. Eu posso ter a minha relação com o imponderável, seja lá quem e como
a gente concebe sozinho. Eu acho que o ideal seria esse, né? Porque eu acho que isso, aí eu vou entrar em outro campo aqui, eu acho que isso é que talvez separe, conceitue religião de espiritualidade. Então, muito genericamente, para mim, religião está associada à instituição, a clube. E espiritualidade não. Só que ainda dentro da espiritualidade, ainda tem, né, você vê, são muitos afluentes que tem nesses caminhos, né? Muitas possibilidades. Quando eu penso em quando eu vejo muita gente, quando pensa em espiritualidade, ainda assim pensa em místico, em esotérico, em sobrenatural, né? Ainda fazendo uma certa diferença do material e do espiritual, né? Do sutil e do não sutil. Para mim, já não tem mais isso. Para mim, o sobrenatural já morreu há muito tempo. Essa divisão de matéria e espírito já morreu há muito tempo. Para mim, tudo é espiritual. Tudo. O material é espiritual, o espiritual é espiritual, o psicológico é espiritual, o emocional é espiritual. Porque o que é espiritual? É claro, isso dá um congresso também para conceituar. Mas para mim, espiritual é considerar tudo. É considerar a multidimensionalidade do universo. É considerar a holograficidade do universo. Meu cérebro, o nosso cérebro, funciona de uma forma holográfica. Então, para mim, reencarnação, vida depois da morte, capacidades extrasensoriais, tudo isso faz parte de um conjunto, de uma existência multidimensional. São camadas de realidade, né, que cada cultura foi se apropriando, descobrindo, sistematizando, criando metodologias, tecnologias, religiões, psicologias, medicinas, filosofias, né, a partir da conexão com essas leis que norteiam o fenômeno da criação. A nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, ocidental, capitalista, branca, se especializou de forma brilhante na química, na física e na biologia, e bem mais recentemente na psicologia. Culturas como africanos, índios, orientais estão há 5.000 anos pesquisando, estudando, praticando, sistematizando, desenvolvendo, né, a percepção de outras tantas leis que constituem esse vasto universo holográfico. Talvez para a gente, nós ocidentais, né, que a gente está muito calcado, a cultura ocidental se constrói muito nesse binômio cartesiano, né, a separação de ciência e de igreja. Então, a ciência ocidental, física, química e biologia, e a igreja católica, e depois protestante, né, a igreja cristã, são as duas pernas sobre as quais a nossa cultura se constrói. Descartes ajudou, né, o grande pai da filosofia e da ciência, ajudou a fazer essa separação de religião e de ciência. Eu estou pensando aqui, né, porque é tão complexo esse assunto, porque esses assuntos também, eles dependem muito de como é que a gente entende esse termo, né? O que se entende por espiritualidade, o que se entende por religião, o que se entende. Então, para mim, né, sou eu que estou falando aqui, né, e oferecendo para vocês essa reflexão, para mim, eu não acho que eu precise de nenhuma interface entre eu e Deus, seja lá quem ele for, como ele for, né? Eu descobri que eu sou panenteísta. Né? O panteísta é aquele que só acredita na imanência. Né? Para um panteísta, Deus é a soma de tudo material. Para o panenteísta, Deus é a soma de tudo material e imaterial, e metafísico. Só que não dentro de uma perspectiva religiosa, esotérica. Então, esse viés que me mobiliza há 50 anos, é esse viés que
que norteia os meus estudos, práticas, aprendizados, reflexões, e que eu desaguo isso no meu trabalho, principalmente com no alinhamento energético, que eu acho que a gente chegou numa época em que a gente tem maturidade, em que uma parte da população interessada nisso tem maturidade para desmistificar, para desreligiosizar aquilo que foi sempre mistificado. Eu estava falando dos povos antigos que sistematizaram muitas leis, africanos, orientais, povos originários das Américas, da Oceania, enfim, né? Mas talvez o grande desafiador para nós ocidentais, cartesianos e mecanicistas, é que a maior parte desse conhecimento que foi descoberto e sistematizado pelos orientais há 3, 4, 5 mil anos atrás, foi todo embalado num pacote religioso. A grande maioria do entendimento, da conceituação, da elaboração, do desenrolar, da percepção e da descoberta dessas leis de funcionamento do universo, extrafísicas, parafísicas, metafísicas, feitas por esses povos antigos, a maior parte disso está encerrada dentro de uma embalagem religiosa, mística e esotérica. Então, acho que a gente está num ponto da história que, para mim, como aquariano não religioso, panenteísta, é muito precioso. Eu já me apropriei disso há muito tempo. Não é só a questão de que eu não preciso de religião. A gente pode olhar para todos esses assuntos que até hoje estiveram dentro de uma embalagem religiosa, mística, esotérica, de uma forma não mística nem esotérica. Para mim, como eu falei, o sobrenatural, o místico e o esotérico já foi há muito tempo. Eu vejo tudo, material, físico, parafísico, extrafísico, metafísico, tudo como componente natural de um grande organismo, que é holográfico e multidimensional, que é todo o universo. O universo dentro de mim e o universo fora de mim. Eu não preciso mais dessa separação. Isso não me torna melhor do que ninguém não, tá, gente? Não me torna melhor do que ninguém. Eu estou falando só de filosofia. Quando eu perguntei na live passada como é que você é em casa, eu pergunto primeiro para mim, como é que eu sou em casa? O quanto disso tudo eu consigo aplicar no meu dia a dia, no meu casamento, na relação com os meus filhos, com os meus funcionários, com os meus alunos e clientes, com o governo, com os meus vizinhos, porque só funciona aí. Tá? Então, para mim, tudo é espiritual. Para mim, direito, engenharia, arquitetura não é menos espiritual do que teologia, yoga, meditação ou budismo. Há muito tempo que não é mais. São apenas aspectos do mesmo universo holográfico e multidimensional, que vai do mais material ao mais metafísico. Né? O panenteísta, como eu estava falando, é esse. Né? O panenteísta é o panteísta que considera o material, né? Que considera que Deus é a soma de todo o universo material e imaterial. E nada disso eu vejo e não acho que precisa ser mais visto de uma forma religiosa. Né? Porque isso, se por um lado, essa compreensão antropológica, sociológica de que a religião foi importante para minimamente manter o ser humano num estágio minimamente civilizado, eu entendo essa função. Por outro lado, o ônus da religião foi muito grande, né? Muito grande. Eu acho que eu não preciso dar nem muito exemplo, né? A gente vê a pedofilia na igreja, a gente vê o mundo evangélico, né? Mercadológico
e horrendamente gangster, né? A gente vê esses setores do islamismo, como os Al-Qaeda, os talibãs e os Hamas e né? Esses jihadis todos. Então, eu acho que, no fim das contas, olhando sobre esse ponto de vista, a gente tem um ônus muito maior do que o bônus, né? No sentido da evolução realmente espiritual, psicológica, emocional, filosófica. Porque é muito difícil, gente, ter uma expansão real do ser humano nesses níveis. Hoje o tempo está ruim, a internet está dando, de vez em quando, dá umas pausadas aqui. É muito difícil ter uma expansão real se você está encerrado numa caixa de conceitos, preconceitos, dogmas. E quase toda religião tem. Quase toda religião tem. Eu acho que se eu fosse ter uma religião hoje, eu que pesquisei, que pesquiso, que me interesso por esse tema, eu acho que talvez eu fosse budista. Budista Theravada, que é o budismo clássico, né? Que é chamado pejorativamente de Hinayana, que é o budismo indiano. Porque é a religião que eu me lembro, né, que eu acessei, eu estou longe de ser um erudito, que é a religião menos religiosa que tem, né? Que quase não tem ritual, né? Eu não sou uma pessoa que sou muito ligado a ritual, eu respeito os rituais e cerimônias, já estudei bastante, frequentei muito, entendo o aspecto simbólico, arquetípico, energético, mas não é a minha praia, né? Talvez eu fosse budista, se eu tivesse que ter uma religião. Então, uma outra coisa também que a Gabi fala muito, que eu acho que é bom colocar aqui nesse nosso papo, porque vem às vezes muito misturado, religião substitui terapia? Eu fiz uma enquete, deu a grande maioria dizendo que não, mas teve uma pessoa dizendo que sim. Muita gente que pertence a uma religião, né? Tem uma coisa que ficou muito clara para mim, né? Muito clara para mim não quer dizer que é verdade, só ficou clara para mim. Ao longo desses meio século de pesquisa e ao longo principalmente da metade desse tempo como terapeuta profissional, é que hoje, gente, eu não acredito em nada, principalmente nas áreas que eu gostei de circular: medicina, psicologias, filosofias, religiões. Todas as culturas ao longo da história do planeta desenvolveram formas de religião, de filosofia, de psicologia, de medicinas, cada uma dentro do seu desenho antropológico, sociológico, histórico, geográfico e cultural. Todas. E, honestamente, eu não acredito em nada, em área nenhuma da história humana, que seja bom para tudo, para todo mundo, o tempo todo. Isso aí, para mim, realmente não existe, mas eu entendo que quem faz parte de uma religião pense assim, porque as religiões fazem lavagens cerebrais desse jeito. Desculpa falar assim, mas é um fato, na minha opinião. Também não acredito em nada, nem nas medicinas, nem nas filosofias, nem nas psicologias, nem nas espiritualidades e religiões. Não acredito em nada que tenha a capacidade de atender, de acessar toda a complexidade de um ser humano. Tem escolas, seitas, religiões, caminhos, doutrinas, né, que vão mais no físico, tem outras que vão mais no espiritual, tem outras que focam mais no emocional, outras que focam mais no psicológico, mas eu não acredito, nunca vi, e acho anacrônico a possibilidade de existir alguma religião ou alguma medicina ou alguma escola de psicologia ou de filosofia que consiga atender toda a complexidade de todos os seres humanos. E aí, tem uma outra coisa também, eu estava falando isso com a minha terapeuta outro dia. Por que será que o ser humano tem essa doença da exclusividade?
Por que ele precisa ser o único, o melhor, o verdadeiro? Eu me lembro quantas vezes eu falei, eu tive uma época da minha vida que eu gostava de ir nos lugares, procurar os líderes, conversar, padre, pastor, rabino, né? Andei, conheci, tudo não existe, né? Mas conheci bastante nessas áreas espirituais religiosas. E tinha uma pergunta que eu sempre fazia para eles, ou me fazia, quando era grosseiro fazer para eles. Por que você não pode ter a tua fé? Acreditar no teu Jesus ou no teu fulano, no teu livro sagrado e tudo, e ainda assim você considerar que a religião do outro é tão boa e verdadeira como a sua. Só que não. Só que não. E não é só na religião, gente. Se você circular pela filosofia, se você circular pela psicologia, se você circular pela psicanálise, estou generalizando, você vai encontrar a mesma coisa. Por que todo ser humano que cria uma escola, que inventa uma coisa qualquer, que sistematiza um conhecimento, que descobre alguma coisa, tem esse vício de se achar o cara que descobriu a pólvora? E se o cara que fundou e criou não faz isso, os seus seguidores vão fazer. Na certa. Olha as escolas de como é que é medicinas, as medicinas, né? Como é que são as filosofias, as psicologias, as religiões, as psicanálises. Cara, raramente escapa disso. Essa obsessão pela exclusividade. Essa mania que o ser humano tem de achar que descobriu a pólvora, que descobriu alguma coisa que vai resolver o problema, todos os problemas de todo mundo o tempo todo. Isso é um vício, é uma obsessão que é da natureza humana, né? Se existe, é porque é da natureza humana, né? Porque na religião também, quando eu li aquela história, em algum lugar antropológico, que eu fiquei menos anticlerical, o raciocínio que veio para mim foi realmente, né? Se sempre teve religião no planeta, é que alguma função tem. A minha visão de mundo funciona desse jeito, né? Se existe, é porque tem função. Mas eu acho que até então, eu achava, sei lá, eu acho que eu só achava que a religião tinha uma função de colocar um grande obstáculo na evolução do ser humano. Hoje não, hoje eu também entendo essa questão antropológica de que talvez as religiões tenham tido essa função importante de conter a animalidade, no mau sentido, do ser humano. E manter o ser humano ali, a massa, né? Quando a gente vai ler Psicologia das Massas do Freud, Psicologia das Massas do Fascismo do Reich, e que a gente vê o que o ser humano é capaz de fazer quando está em grupo, mal liderado, né? O ódio, os sentimentos genocidas e violentos que são capazes de serem startados em gente de bem, né? O ser humano é muito complexo, né? Nós somos muitos dentro da gente. Muitos. Então, uma outra coisa também, né? Bom, vou voltar para aquela história da religião e da terapia. Eu acho que como eu não acredito que nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo, e não tem nada que consiga acessar a imensa complexidade de um ser humano, então cada caminho, eu acredito muito na sinergia. Então eu acho, por exemplo, que fazer yoga, meditar, fazer terapia é uma trinca fantástica, porque cada atividade dessa vai atuar numa dimensão do ser humano. Você vai trabalhar o teu inconsciente de uma forma homeopática, o teu psiquismo, a tua energia com a meditação. Com yoga você vai trabalhar a energia de uma forma menos homeopática, o teu corpo físico, a tua saúde, né? E com terapia você vai trabalhar o teu psiquismo, o teu emocional, o teu passado, né? Aonde o teu passado ainda incomoda o teu presente. Então eu acho que a gente fazer uma junção sinérgica,
um combo sinérgico de caminhos, de técnicas, de métodos, né, que façam essa completude. Agora, eu respeito que você ache que só uma coisa que você acredita, tem gente que acredita numa coisa só. Tem gente que acha que só a psicanálise lacaniana vai resolver todos os problemas do ser humano. Tem gente que acredita que ir para a igreja evangélica vai resolver todos os problemas do ser humano. Tem gente que acredita que, enfim, né, em tudo, em muita coisa, em tudo. Agora, se você não tem mais esse olhar único, né, se você, assim como eu, não tem, né, essa fé, eu não sou um homem de fé, dessa fé que a gente aprendeu, né, a fé cristã, né, aquela fé que você tem que acreditar no que você não entende porque alguém falou, porque alguma autoridade falou, né, esse tipo de fé no Oriente não tem. Por isso que eu começo o papo com aquela frase de Buda, que ele dizia, não acredito em nada que eu falar. A fé no Oriente é uma construção. Eu construo a minha fé a partir do entendimento das minhas de três das minhas quatro inteligências. Eu entendo, eu sinto e eu intuo. Se você é uma pessoa de um caminho, tá, pode ser que para você o seu único caminho resolva todos os seus problemas. Eu já vi muita gente cair do cavalo por causa disso. E tem uma coisa também, que a Gabi fala muito isso, uma coisa é terapia, outra coisa é terapêutico. Muita gente fala assim, não, eu não faço terapia, eu vou para o bar com os meus amigos e fico uma noite inteira conversando, essa é a minha terapia. Não, não é. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. Ah, minha terapia é jogar futebol. Não, não é. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. Pode ser terapêutico por quê? Porque te relaxa, te acalma, né? Você troca ideia com os amigos, dá uns insights, umas reflexões, bacana. Agora, terapia ou é elaboração através da linguagem, né? Porque Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Jung dizia que se estrutura na forma do símbolo, e eu acho que são complementares. Então você vai num psicólogo, num psicanalista, que são profissionais habilitados a trabalhar o seu psiquismo através da elaboração da linguagem. O acesso ao inconsciente, às emoções, através da linguagem, porque você pensa falando, porque o inconsciente se estrutura a partir da linguagem. Isso é terapia. Ou você vai para a terapia holística, que em geral vai trabalhar de uma forma transpessoal, né? Como alinhamento energético, como registro acástico, theta healing, frequência de brilho, constelação, né? São terapias muito diferentes entre si, mas que têm um viés muito comum. São terapias, mas não são psicologia, que nessas terapias não tem elaboração, interpretação e análise, porque para fazer isso tem que ser psicólogo ou psicanalista. E são sensitivas, transpessoais, mas são espiritualistas, mas não são religiosas, nem são espíritas. É muito interessante essa perspectiva que o transpessoal trouxe, né? Que eu acho que faz parte desse assunto que eu estou trazendo. Hoje a gente pode circular em temáticas, conteúdos, assuntos, conceitos que até 50 anos atrás, por exemplo, estavam dentro de uma embalagem religiosa, mística e esotérica e agora não mais. Por exemplo, mediunidade. Mediunidade era uma coisa que estava circunscrita ao espiritismo, ao Umbanda e ao Candomblé. Hoje não mais. O alinhamento energético é uma terapia onde você usa a sua mediunidade não para interagir com os mortos, nem com os orixás, mas para interagir com o inconsciente humano, para fazer terapia de uma forma transpessoal. Por isso que a gente não fala mediúnico, a gente fala transpessoal. Então, assim, é importante essa coisa para a gente não cair naquela ilusão de que não precisa de terapia porque o futebol é terapêutico,
porque a cerveja no bar com os amigos é terapêutico, porque sexo é terapêutico. É terapêutico, mas não é terapia. Terapia se faz com um terapeuta em consultório. Porque são coisas diferentes. As duas coisas são legais, as duas são importantes. Né? Você fazer coisas terapêuticas, né? Que tiram o estresse, que te deixam mais tranquilo, né? Que dão uma injeção de endorfina, dopamina em você, que te dá alegria, que descarrega energia, que te faz aprender coisas, que te bota em contato com a beleza, com a leveza. Isso tudo é terapêutico. Agora, terapia é elaboração. Terapia é usar uma técnica para eclodir material inconsciente, para poder acessar as raízes do nosso sofrimento. Isso é terapia. Tá? Religião não faz isso não, na minha opinião. Religião, gente, é para a gente fazer conexão com o extrafísico, o metafísico, né? Com o conceito que você tem do que quer que seja espiritual. Quem que você acha que Deus é? Deus é como você acha que ele é. O metafísico, o extrafísico, o parafísico é como você acha que ele é. A gente forja a nossa realidade a partir do nosso sistema de crenças. Porque é a partir disso que a gente vai se relacionar com o mundo externo. Então, religião é feito para você entrar em contato com as esferas mais sutis, com as esferas, como eu disse, extrafísicas, parafísicas, metafísicas, né? Com o espírito, com Deus, com os anjos, com as entidades, com os orixás, né? Religião é para isso. E claro, né? Tudo isso, na minha opinião, tanto religião, quanto filosofia, quanto psicologia, quanto psicanálise, quanto uma espiritualidade desvinculada de religião, na minha opinião, serve para quê? Como é que você é em casa? Porque senão é masturbação religiosa, é hipocrisia, é masturbação mental, é masturbação filosófica, é masturbação psicológica. Fica só aqui, ó. Erudição, elaboração, maquinação mental. Uau, que é legal pra caramba. É importante. Agora tem que funcionar aqui, no dia a dia, que a vida acontece no dia a dia. Nas personas do dia a dia, onde você é pai, mãe, irmão, filho, marido, mulher, patrão, empregado, cidadão, amigo. É aí que é a vida, né? Como é que você lida com um passado dolorido que ainda bomba no presente? Como é que você lida com raiva, medo, angústia, ansiedade, baixa autoestima, com teus fracassos, falhas, imperfeições? Se religião, filosofia, psicologia, psicanálise, espiritualidade não funcionar para isso, serve para porra nenhuma. Serve para masturbação mental, que é bacana, é bacana. É melhor que muitas outras coisas, né? Então, gente, né, eu acho que a ideia foi meio que soltar aí esse monte de reflexão. Se alguém que estiver me assistindo quiser fazer alguma pergunta. Eu queria falar aqui também, enquanto... Enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Sexta-feira, a gente vai estar abrindo o lote de pré-vendas do curso de formação de terapeuta de alinhamento energético, que é a cereja do meu bolo. Há 20 anos que eu dou esse curso por todo o Brasil. E há 13 anos eu dou esse curso no Carnaval. É o único curso residente, imersivo que eu dou, que é no Monte Caruná, no fantástico, espetacular. Eu soltei um vídeo hoje no meu Facebook e no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá. No Monte Caruná, o antigo Espaço Palmares, em Pati do Alferes, aqui no estado do Rio. Um lugar de primeiro mundo, no alto da montanha, dentro da floresta, sensacional. Um salão de trabalho que é o paraíso de qualquer terapeuta e qualquer aluno de terapia. São 9 dias. Tanto para quem já é terapeutas, psicólogos, terapeutas holísticos, que quiserem agregar uma terapia muito eficiente, muito poderosa. O alinhamento é um curso de educação e desenvolvimento do canal sensitivo, do canal transpessoal, do canal intuitivo. Serve para qualquer terapia,
para qualquer área profissional. Eu já formei mais de 2.000 alunos de todas as áreas profissionais que você puder imaginar. Se você quer fazer transição de carreira, é uma terapia muito legal para você começar a fazer transição de carreira. E muita gente faz esse curso só para aprender essa técnica, para aplicar em si e nos seus, e para passar pelos 9 dias de processo terapêutico que o curso oferece, que eu acho que todo curso de formação de terapeutas deveria oferecer. Né? Um trabalho interno profundo. E isso num curso residente é bastante mais profundo, com uma característica que é muito marcante. Eu acho que é o feedback mais bacana que eu recebo do alinhamento, é a leveza. Se tem algum alinhador aqui presente, pode me respaldar, porque é a coisa que mais me ganhou para esse trabalho, é a capacidade de abrir a tampa do esgoto, de mexer na dor, de ir no fundo da sombra e isso ser leve. Isso é muito legal. Então dá uma olhada, eu vou estar... a gente vai estar soltando esse link de pré-venda, vai funcionar por 10 dias com descontaço, aí depois entra o lote 1 com um valor um pouco mais alto. Mas esse lote de pré-venda, super desconto, 30 vagas, tá? Vagas limitadas, e uma instalação de primeiro mundo, uma culinária sensacional feita por uma chefe de cozinha. Tem um dia de comida árabe, um dia de comida indiana, um dia de comida italiana. É sensacional. E outra coisa que eu queria falar para vocês também, aproveitando aqui, é o treinamento para o desenvolvimento e educação da sensibilidade, da sensitividade. Um treinamento online, não é uma formação, é um treinamento para a vida, aonde eu levei anos gestando, aonde eu coloquei os meus 50 anos de estudo, de prática, de pesquisa, de aprendizado, 25 anos de trabalho profissional, 25 vídeos, 3 e-books bônus, desconto nos meus cursos, a possibilidade de entrar em contato comigo para dúvida, supervisão, suporte é irrestrito, tá? Baratinho, até o dia 31 de dezembro, R$ 95,00, depois vai aumentar bem. É o preço promocional de lançamento. 5 anos de acesso, tá? Na Hotmart. Você vai encontrar por aí, estou sempre divulgando no meu Instagram o link para você entrar na página de venda para poder comprar o curso, R$ 95,00, mais barato do que uma sexta-feira de pizza à noite, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Na semana que vem tem mais, jogar a conversa dentro, com outro tema legal, que mais para o fim da semana eu solto o próximo tema, tá? E estou aqui à disposição de vocês. Quem quiser os meus e-books, 3 e-books, de graça, manda uma mensagem para mim, WhatsApp, inbox de Instagram, Facebook, que eu mando para vocês os meus e-books absolutamente 0800, tá bom? E no mais, no Google, se você botar meu nome, você encontra, eu tenho vários canais de vídeo, eu tenho podcast no Spotify, e as minhas músicas, eu também sou músico, então eu estou no YouTube, estou no Deezer, no Spotify, no iTunes. Tá bom? Um abraço grande para vocês e um bom fim de semana para todo mundo. Até quinta-feira a gente se encontra.